Você já percebeu que alguns erros na sua vida parecem se repetir? Como se existisse um padrão invisível te puxando sempre para o mesmo lugar. Talvez não seja falta de esforço, talvez não seja falta de oportunidade, talvez seja falta de direção. Existe um livro na Bíblia que foi escrito exatamente para evitar quedas, decisões erradas e caminhos de dor, mas que muitas pessoas conhecem e poucas realmente vivem. O livro de Provérbios. Agora pense comigo. E se muitos dos problemas que você enfrentou até hoje pudessem ter sido evitados? E se decisões diferentes, baseadas em sabedoria, tivessem mudado completamente o rumo da sua história? A verdade é que existem princípios capazes de proteger sua vida antes mesmo do erro acontecer. Princípios que não apenas corrigem, mas previnem. Que não apenas ensinam, mas direcionam. E é exatamente isso que você vai descobrir aqui. 25 verdades poderosas de Provérbios que, se aplicadas, podem evitar grandes erros, quebrar ciclos repetitivos e colocar você em um novo nível de vida. Mas existe um detalhe importante. Isso não é apenas sobre ouvir, é sobre decidir viver. Porque o que transforma não é o que você aprende, é o que você pratica. Então a pergunta que fica é: você vai continuar repetindo os mesmos padrões ou vai começar hoje a viver com sabedoria? Fica comigo até o final, porque uma única decisão pode mudar completamente o seu destino. Antes de continuarmos, se você gosta dos nossos vídeos e sente que eles têm abençoado sua vida, curta e comente, nem que seja apenas um amém. Isso faz uma enorme diferença para que este conteúdo chegue a mais pessoas e impacte vidas. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, ative as notificações e compartilhe com quem você ama. Assim, o YouTube vai te conhecer melhor e te indicar ainda mais vídeos como este para te ajudar na sua jornada de fé. Ajude a disseminar esta mensagem de fé e esperança. Cada curtida, comentário e compartilhamento fortalece esse trabalho, que fazemos com todo carinho para edificar sua vida. Juntos, podemos alcançar ainda mais corações. Continuando. A vida de muitas pessoas não é travada por falta de oportunidades, mas pela repetição de padrões que nunca foram confrontados. Elas vivem em ciclos invisíveis, cometendo os mesmos erros com rostos diferentes, cenários diferentes, mas com a mesma raiz. E o mais perigoso disso tudo é que, com o tempo, esses ciclos começam a parecer normais. A dor se torna familiar. O fracasso vira rotina, e o que deveria ser um alerta passa a ser aceito como destino. O livro de Provérbios revela que a sabedoria não é apenas conhecimento, mas direção prática para a vida. Ignorá-la não é apenas uma escolha neutra, é uma decisão que gera consequências. Cada conselho desprezado é uma oportunidade perdida de evitar uma dor futura. Cada alerta ignorado é um erro que poderia ter sido evitado. E assim, sem perceber, a pessoa entra em um ciclo onde sempre recomeça do zero. Existe uma diferença clara entre errar e permanecer no erro. O erro pode ser um professor, mas a repetição do erro é uma prisão. Quem ignora a sabedoria não aprende com o passado e por isso é condenado a revivê-lo. É como andar em círculos, achando que está avançando, quando na verdade está apenas se movendo sem sair do lugar. A ausência de direção transforma esforço em desgaste, mas tudo muda no momento em que a decisão é tomada. A partir de hoje, eu vou viver com sabedoria. Essa escolha quebra ciclos invisíveis. Ela muda a forma de pensar, de reagir, de decidir. A pessoa começa a enxergar o que antes ignorava, começa a perceber padrões, evitar armadilhas e agir com consciência. E o que antes era dor recorrente começa a se tornar crescimento intencional. A sabedoria tem um poder silencioso, mas extremamente transformador. Ela não muda apenas resultados, ela muda processos.
E quando o processo muda, o destino também muda. Aquilo que antes levava à frustração começa a gerar frutos. Aquilo que antes era perda começa a se transformar em aprendizado. E pouco a pouco, a vida começa a entrar em alinhamento. O mais interessante é que a mudança não começa do lado de fora, mas de dentro. Não é o cenário que muda primeiro, é a mentalidade. A sabedoria reposiciona a forma como você vê as situações. Ela te ensina a parar antes de reagir, a pensar antes de decidir, a discernir antes de agir. E isso, por si só, já evita uma quantidade enorme de erros. No fim, a grande pergunta não é se você já errou, mas se você decidiu aprender com isso. Porque quem continua ignorando a sabedoria continuará preso aos mesmos ciclos. Mas quem decide viver o que Provérbios ensina, transforma cada erro em direção, cada queda em aprendizado e cada dia em uma nova construção de destino. Quem despreza o conselho caminha sozinho para a queda. Quem ouve instrução constrói um caminho seguro. Existe um tipo de pessoa que sempre acha que sabe o suficiente. Ela ouve, mas não considera. Recebe conselhos, mas não aplica. E com o tempo, começa a tomar decisões isoladas, baseadas apenas na própria visão limitada. O problema é que ninguém enxerga tudo sozinho. Quando alguém decide viver sem conselho, na verdade está escolhendo caminhar sem proteção. Provérbios ensina que na multidão de conselhos há segurança. Isso revela um princípio poderoso. Deus usa pessoas, experiências e até correções para nos proteger de caminhos errados. Mas quem despreza isso, fecha portas invisíveis de livramento. Muitas quedas não acontecem por falta de capacidade, mas por rejeição à orientação. O orgulho é o maior inimigo do conselho. Ele sussurra: você não precisa ouvir ninguém. E esse pensamento, embora pareça força, é na verdade vulnerabilidade. Porque quem não ouve, não ajusta. E quem não ajusta, inevitavelmente erra. O orgulho cria uma falsa sensação de controle, mas esconde uma grande exposição ao fracasso. Por outro lado, quem desenvolve um coração ensinável começa a acessar um nível diferente de crescimento. Essa pessoa entende que ouvir não é sinal de fraqueza, mas de inteligência. Ela filtra, discerne e aplica, e por isso evita caminhos perigosos antes mesmo de entrar neles. O conselho certo, no momento certo, pode salvar anos de dor. Ouvir instrução não significa seguir tudo cegamente, mas ter sensibilidade para reconhecer quando algo é um alerta. Muitas vezes Deus não impede o erro, Ele envia um aviso antes, e quem tem ouvidos atentos consegue perceber esses sinais, já quem ignora só aprende depois da consequência. Existe uma proteção invisível na vida de quem valoriza o conselho. Essa pessoa não vive reagindo aos problemas, mas se antecipa a eles. Ela cresce mais rápido, erra menos e constrói com mais consistência, não porque sabe mais, mas porque está aberta a aprender constantemente, e isso muda completamente o rumo da vida. No final, todos recebem conselhos, mas nem todos escolhem ouvir, e essa decisão define destinos. Quem despreza caminha sozinho, e isso é perigoso. Mas quem ouve e aplica, constrói um caminho seguro, firme e sustentável, porque entende que sabedoria compartilhada é proteção multiplicada. A pressa cria decisões impulsivas. A sabedoria gera passos estratégicos. Vivemos em uma geração que valoriza a rapidez acima da direção. Tudo precisa ser imediato. Tudo precisa acontecer agora. E nesse ambiente acelerado, muitas decisões são tomadas no impulso, sem reflexão, sem análise e sem sabedoria. O problema é que decisões rápidas demais costumam gerar consequências longas demais. A pressa tem uma aparência de produtividade, mas muitas vezes esconde ansiedade. Ela faz a pessoa agir antes de pensar, responder antes de entender e escolher antes de discernir.
E é exatamente nesse espaço que os maiores erros acontecem. Não por falta de capacidade, mas por falta de pausa. A ausência de tempo para pensar se torna uma armadilha silenciosa. Provérbios alerta que os planos bem elaborados conduzem à fartura, mas a pressa leva à pobreza. Isso revela um princípio profundo. Não é apenas o que você faz, mas como você decide fazer. A pressa pula etapas importantes: avaliação, oração, conselho, discernimento, e isso compromete todo o resultado. Por outro lado, a sabedoria ensina o valor do tempo certo. Ela não é lenta por fraqueza, mas estratégica por inteligência. Quem vive com sabedoria entende que parar para pensar não é perder tempo, é evitar prejuízo. Cada decisão é analisada, cada passo é ponderado, e isso cria uma base sólida para avançar com segurança. A pessoa sábia não se move pela pressão do momento, mas pela clareza do propósito. Ela não decide porque está sendo pressionada, mas porque está preparada. Isso muda completamente o resultado. Enquanto muitos se arrependem do que fizeram rápido demais, quem age com sabedoria constrói com consistência e segurança. Existe uma força poderosa na pausa. Parar para refletir, buscar direção e avaliar caminhos pode evitar erros que levariam anos para serem corrigidos. A pressa quer resolver rápido, mas a sabedoria quer resolver certo. E resolver certo sempre será mais valioso do que resolver rápido. No fim, a grande diferença não está na velocidade, mas na direção. A pressa pode até levar você a algum lugar mais rápido, mas nem sempre ao lugar certo. Já a sabedoria garante que cada passo, mesmo que pareça mais lento, esteja alinhado com um destino seguro e próspero. Quem fala sem pensar destrói relações. Quem controla a língua preserva destinos. Muitas das maiores perdas da vida não acontecem por atitudes, mas por palavras. Frases ditas no calor do momento, respostas impulsivas e opiniões mal colocadas têm o poder de ferir profundamente. E o mais perigoso é que depois de ditas, as palavras não podem ser recolhidas. Elas ecoam, marcam e muitas vezes rompem conexões importantes. Provérbios revela que a língua tem poder de vida e morte. Isso não é apenas uma figura de linguagem, é um princípio espiritual e prático. Palavras podem construir pontes ou levantar muros, podem curar ou ferir, podem aproximar ou afastar. E quem não aprende a controlar o que fala, acaba destruindo aquilo que levou anos para construir. O problema é que muitas pessoas falam para reagir, não para resolver. Elas usam palavras como armas em momentos de emoção, sem perceber o impacto que isso gera. E em poucos segundos destroem relacionamentos, oportunidades e até portas que nunca mais se abrirão da mesma forma. A impulsividade verbal é uma das formas mais rápidas de autossabotagem. Por outro lado, quem desenvolve domínio sobre a língua acessa um nível elevado de maturidade. Essa pessoa entende que nem tudo que sente precisa ser falado e nem tudo que pensa deve ser expresso. Existe um filtro interno que protege não apenas os outros, mas a própria vida. Saber quando falar e quando calar é um sinal claro de sabedoria. Controlar a língua não é reprimir sentimentos, mas direcioná-los com inteligência. É escolher palavras que edificam em vez de destruir. É responder com equilíbrio, mesmo quando há motivo para reagir. Isso não apenas preserva relacionamentos, mas fortalece a confiança e o respeito ao redor. Existe uma proteção invisível na vida de quem fala com sabedoria. Essa pessoa evita conflitos desnecessários, mantém conexões saudáveis e constrói um ambiente de paz. Enquanto muitos vivem apagando incêndios causados pelas próprias palavras, quem controla a língua vive construindo pontes duradouras. No final, não é apenas sobre falar menos, mas sobre falar melhor. Porque uma palavra no tempo certo pode abrir portas que esforço nenhum abriria.
Mas uma palavra errada, no momento errado, pode fechar portas que talvez nunca mais se abram. Quem aprende isso preserva não apenas relações, preserva o próprio destino. A soberba cega antes da queda. A humildade protege antes do crescimento. Existe algo perigoso na soberba. Ela não se apresenta como erro, mas como confiança exagerada. A pessoa soberba raramente percebe que está errada, porque acredita que já sabe o suficiente. E é exatamente isso que a torna vulnerável. Quando alguém para de aprender, começa a se aproximar da queda sem perceber. Provérbios revela que a soberba precede a ruína. Isso significa que, antes de qualquer queda visível, existe uma atitude interna desalinhada. O problema não começa no erro, começa na postura. A pessoa se fecha para conselhos, ignora alertas e rejeita correções. E aos poucos vai construindo o próprio colapso. A soberba cria uma ilusão de controle. Ela faz a pessoa acreditar que não precisa ajustar nada, que está sempre certa, que não há mais o que aprender. Mas essa mentalidade bloqueia o crescimento. Porque quem acha que já chegou nunca evolui. E quem não evolui, inevitavelmente retrocede. Por outro lado, a humildade é uma das maiores forças invisíveis que alguém pode desenvolver. Ela não diminui a pessoa, ela a posiciona corretamente. Quem é humilde reconhece limitações, valoriza conselhos e permanece ensinável. E isso cria um ambiente constante de crescimento. A humildade protege antes mesmo da queda acontecer. Ela faz a pessoa ouvir antes de errar, ajustar antes de perder e aprender antes de sofrer. É como um escudo invisível que evita erros que outros só percebem depois das consequências. Quem anda em humildade evita dores desnecessárias. Além disso, a humildade atrai favor. Pessoas humildes são mais acessíveis, mais confiáveis e mais abertas a conexões verdadeiras. Elas constroem relacionamentos sólidos e oportunidades duradouras, porque ninguém se sente confortável perto de alguém que acha que não precisa de ninguém. No final, a diferença é clara. A soberba isola e expõe, enquanto a humildade conecta e protege. Quem escolhe viver com orgulho pode até subir rápido, mas não se sustenta. Já quem escolhe a humildade cresce de forma firme, segura e contínua, porque está sempre disposto a aprender e evoluir. Quem anda com pessoas erradas absorve destruição. Quem escolhe boas companhias acelera o propósito. Muitas pessoas querem mudar de vida, mas continuam cercadas pelos mesmos ambientes e pelas mesmas influências. Elas desejam resultados diferentes, mas mantêm conexões que reforçam comportamentos antigos. Isso cria um conflito silencioso, o desejo de crescer contra o ambiente que puxa para trás. Provérbios ensina que quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Isso revela uma verdade inevitável. Ninguém permanece neutro nas relações. Ou você é influenciado ou influencia, e na maioria das vezes está sendo moldado sem perceber. As pessoas ao seu redor estão construindo ou limitando o seu futuro. Andar com pessoas erradas não significa apenas más intenções, mas também ausência de direção. Pessoas sem disciplina, sem valores e sem propósito acabam transmitindo isso de forma natural. E com o tempo, aquilo que antes parecia estranho começa a se tornar normal. A influência é silenciosa, mas extremamente poderosa. O problema é que muitos só percebem isso depois das consequências, quando já perderam tempo, oportunidades ou até identidade. Porque ambientes errados não apenas atrasam, eles distorcem a visão, fazem o errado parecer aceitável e o certo parecer exagero, e isso é uma das formas mais perigosas de desvio. Por outro lado, escolher bem as companhias é uma decisão estratégica de vida. Pessoas certas te desafiam, te inspiram e te puxam para cima. Elas não aceitam sua versão limitada. Elas provocam seu crescimento. Estar perto de quem tem visão amplia a sua própria visão.
Ambientes certos aceleram processos. O que levaria anos para aprender sozinho pode ser desenvolvido muito mais rápido quando você está cercado de pessoas que já vivem aquilo. A troca, aprendizado, correção e crescimento constante. Isso encurta caminhos e evita muitos erros desnecessários. No final, o destino não é construído apenas pelas suas decisões individuais, mas também pelas influências que você permite permanecer. Quem escolhe mal suas companhias carrega pesos que não precisaria carregar. Mas quem escolhe bem cria um ambiente favorável para crescer, evoluir e cumprir o propósito com mais rapidez e clareza. A negligência hoje gera escassez amanhã. A disciplina hoje constrói abundância depois. Existe um erro silencioso que destrói muitos futuros: a negligência diária. Não são grandes decisões erradas, mas pequenas omissões constantes. Coisas simples que são adiadas, ignoradas ou feitas de qualquer maneira. E no início, parece que não há problema algum. Mas o tempo transforma pequenas negligências em grandes consequências. Provérbios mostra que o negligente observa e nada faz, enquanto o diligente constrói com constância. Isso revela que a diferença entre escassez e abundância não está apenas em oportunidades, mas em atitudes repetidas todos os dias. Quem negligencia hoje está, sem perceber, plantando dificuldades para o amanhã. A negligência engana porque não dói na hora. Ela não gera impacto imediato e, por isso, parece inofensiva. Mas o acúmulo dela cria atraso, desorganização, falta de preparo e perda de oportunidades. Quando a colheita chega, a pessoa não entende por que está vivendo escassez, mas foi construída aos poucos. Por outro lado, a disciplina também funciona de forma silenciosa. Ela não traz resultados imediatos, mas constrói uma base sólida. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há vontade. É manter constância, mesmo sem reconhecimento. E isso, com o tempo, gera crescimento inevitável. A disciplina é o que transforma a intenção em resultado. Muitas pessoas têm boas ideias, bons planos e grandes sonhos, mas sem disciplina, tudo fica apenas no campo da intenção. A diferença está na execução diária. Pequenos passos consistentes criam grandes resultados ao longo do tempo. Existe uma recompensa invisível para quem vive com disciplina. Essa pessoa se torna confiável, preparada e pronta quando as oportunidades surgem. Enquanto muitos perdem chances por falta de preparo, quem é disciplinado está pronto para avançar, e isso faz toda a diferença. No final, o futuro não é definido em um único dia, mas nas escolhas repetidas diariamente. A negligência constrói escassez sem aviso, mas a disciplina constrói abundância com consistência. E quem entende isso começa a viver hoje de forma intencional, sabendo que cada pequena ação está moldando o amanhã. Quem rejeita a correção permanece imaturo. Quem aceita correção amadurece rapidamente. Existe uma grande diferença entre crescer com o tempo e crescer com sabedoria. Muitas pessoas envelhecem, mas não amadurecem. Continuam repetindo comportamentos, cometendo os mesmos erros e reagindo da mesma forma. E na maioria das vezes, isso acontece porque rejeitam algo essencial: a correção. Provérbios ensina que aquele que rejeita a disciplina despreza a própria alma. Isso revela o nível de impacto que a correção tem na vida de alguém. Não se trata apenas de ouvir algo desconfortável, mas de ter a oportunidade de ajustar o rumo antes que o erro gere consequências maiores. A correção é um presente disfarçado. O problema é que a correção fere o ego. Ela confronta áreas que a pessoa prefere ignorar. E por isso, muitos reagem com defesa, justificativa ou até afastamento. Em vez de refletir, resistem. Em vez de ajustar, insistem. E assim permanecem presos em um nível de imaturidade que poderia ser facilmente superado. Quem rejeita a correção cria um bloqueio no próprio crescimento, porque crescimento exige ajuste.
E ajuste exige humildade para reconhecer que nem tudo está certo. Sem isso, a pessoa se torna rígida, limitada e repetitiva. Ela não evolui, apenas se mantém. Por outro lado, quem aprende a aceitar correção, acelera o próprio desenvolvimento. Essa pessoa entende que não precisa aprender tudo da forma mais difícil. Ela usa a correção como ferramenta de crescimento. Ajusta rapidamente, melhora constantemente e evolui de forma intencional. Aceitar correção não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. É reconhecer que sempre há algo a melhorar. É ter sabedoria para separar emoção de aprendizado. Nem toda correção virá da forma perfeita, mas quase sempre trará algo que pode ser aproveitado. E quem sabe extrair isso, cresce mais rápido. No final, a correção sempre chega, seja por conselho ou por consequência. A diferença está em como você responde. Quem rejeita aprende pela dor, mas quem aceita aprende pela sabedoria. E isso define não apenas o ritmo, mas a qualidade do crescimento ao longo da vida. O coração enganoso leva a decisões erradas. O temor a Deus alinha o caminho. Um dos maiores perigos da vida é confiar cegamente no próprio coração. Muitas decisões são tomadas com base em sentimentos momentâneos, desejos intensos ou impulsos emocionais. E naquele instante, tudo parece fazer sentido. Mas o problema é que emoções são instáveis. Elas mudam, oscilam e muitas vezes enganam. Provérbios revela que há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduzem à morte. Isso mostra que nem tudo que parece certo realmente é. O coração pode justificar escolhas erradas, criar argumentos convincentes e levar a pessoa por direções perigosas sem que ela perceba. É um engano sutil, mas poderoso. Quando alguém vive guiado apenas pelo que sente, perde o senso de direção. Decide baseado no momento, reage conforme a emoção e muda conforme as circunstâncias. Isso gera instabilidade, arrependimentos e consequências que poderiam ser evitadas. O coração sem direção se torna uma bússola desregulada. Por outro lado, o temor a Deus traz alinhamento. Não se trata de medo, mas de reverência, consciência e dependência. É reconhecer que existe uma verdade maior do que os próprios sentimentos. É escolher viver por princípios e não por impulsos. E isso muda completamente a qualidade das decisões. Quem vive com temor a Deus não ignora o que sente, mas não é governado por isso. Essa pessoa filtra emoções pela sabedoria. Ela para, reflete, busca direção e só então decide. Isso evita escolhas precipitadas e cria um caminho mais seguro e estável. A emoção deixa de ser guia e passa a ser apenas um sinal. Existe uma segurança invisível em viver alinhado com princípios. Mesmo quando o caminho parece mais difícil, ele é mais seguro. Enquanto muitos seguem o que sentem vontade e se perdem, quem vive com temor constrói uma vida consistente, com menos arrependimentos e mais clareza. No final, a questão não é se o coração fala. Ele sempre fala. A questão é quem está no controle. Quem segue apenas o coração corre o risco de se perder. Mas quem submete suas decisões à sabedoria de Deus encontra direção, equilíbrio e um caminho que realmente leva à vida. Quem vive apenas pelo prazer, colhe vazio. Quem vive com propósito, encontra sentido. Vivemos em uma cultura que ensina a buscar prazer acima de tudo. Fazer o que dá vontade, evitar desconforto e viver apenas o momento parecem ser o objetivo de muitos. No início, isso até traz satisfação imediata. Mas com o tempo algo começa a surgir, um vazio que nada consegue preencher. Provérbios. Alerta que quem ama os prazeres empobrece. Isso não se refere apenas a dinheiro, mas a uma vida sem profundidade. Quando tudo gira em torno do prazer, as decisões deixam de ser estratégicas e passam a ser impulsivas. A pessoa começa a trocar o que é duradouro pelo que é momentâneo, e isso cobra um preço alto.
O prazer por si só não é o problema. O problema é quando ele se torna o centro da vida, porque o prazer nunca sustenta, ele sempre exige mais. O que satisfaz hoje, amanhã já não é suficiente. E assim, a pessoa entra em um ciclo de busca constante, mas sem preenchimento real. Por outro lado, o propósito traz direção. Ele dá sentido até aos momentos difíceis. Quem vive com propósito não toma decisões apenas baseadas no que sente, mas no que constrói. Essa pessoa entende que nem tudo será confortável, mas tudo pode ser significativo. E isso muda completamente a forma de viver. O propósito organiza a vida. Ele define prioridades, estabelece limites e direciona escolhas. Enquanto quem vive pelo prazer se perde em excessos, quem vive com propósito sabe dizer não para aquilo que não contribui. Existe clareza, foco e intenção em cada passo. Além disso, o propósito gera satisfação profunda, algo que o prazer momentâneo nunca consegue entregar. É a sensação de estar no caminho certo, de construir algo maior e de viver com significado, mesmo em meio a desafios, a paz. Porque a vida não está sendo desperdiçada, mas direcionada. No final, todos estão buscando algo que preencha, mas nem todos encontram. Quem vive apenas pelo prazer se perde em ciclos vazios, mas quem escolhe viver com propósito encontra sentido, direção e uma vida que realmente vale a pena ser vivida. A ira descontrolada destrói em segundos. A calma preserva anos de construção. Existem coisas na vida que levam anos para serem construídas. Relacionamentos, reputação, oportunidades, mas que podem ser destruídas em poucos segundos. E muitas vezes, o agente dessa destruição é a ira descontrolada. Um momento de explosão pode causar danos que não podem ser desfeitos facilmente. A ira, por si só, é uma emoção natural. O problema não é sentir, mas não saber controlar. Quando alguém perde o domínio sobre a própria reação, passa a agir impulsivamente, fala o que não deveria, faz o que não pensou e depois precisa lidar com consequências que poderiam ter sido evitadas. Provérbios ensina que o homem iracundo provoca contendas. Isso mostra que a ira não afeta apenas quem sente, mas tudo ao redor. Ela contamina ambientes, gera conflitos e rompe conexões. E o pior, muitas vezes tudo isso acontece por algo momentâneo, que poderia ter sido resolvido com equilíbrio. A pessoa dominada pela ira vive em constante instabilidade. Pequenas situações se tornam grandes problemas. Reações exageradas criam cenários desnecessários. E com o tempo, isso desgasta relacionamentos, afasta pessoas e fecha portas importantes. A falta de controle emocional se torna um grande limitador. Por outro lado, quem aprende a controlar a ira desenvolve uma força silenciosa. Essa pessoa não reage no impulso, mas responde com consciência. Ela sabe que nem tudo merece uma reação imediata. E muitas vezes escolhe o silêncio ou a calma como estratégia, não por fraqueza, mas por sabedoria. A calma tem o poder de desarmar conflitos. Uma resposta equilibrada pode evitar uma discussão inteira. Um momento de silêncio pode impedir um grande arrependimento. Quem domina a si mesmo consegue preservar aquilo que levou tanto tempo para construir. No final, a diferença não está no que acontece, mas em como se reage. A ira descontrolada destrói rapidamente o que foi construído lentamente, mas a calma preserva, protege e mantém de pé aquilo que realmente importa. E quem aprende isso evita perdas que nunca precisariam acontecer. Quem planta mentira colhe desconfiança. Quem vive na verdade constrói autoridade. A mentira pode até parecer uma saída rápida em determinados momentos, mas ela nunca é uma solução sustentável. No início, pode resolver uma situação, evitar um confronto ou trazer algum benefício imediato. Porém, com o tempo, ela começa a cobrar um preço invisível, a perda da confiança.
Provérbios mostra que os lábios mentirosos são abomináveis, mas os que agem com verdade são o prazer de Deus. Isso revela que a verdade não é apenas um valor moral, mas um princípio que sustenta relacionamentos, reputações e destinos. Sem verdade, nada se mantém firme por muito tempo. Quem vive na mentira entra em um ciclo perigoso. Uma mentira precisa de outra para se sustentar. E pouco a pouco, a pessoa começa a se perder na própria construção. O esforço para manter uma falsa realidade se torna maior do que viver a verdade. E isso gera desgaste, medo e insegurança constante. Além disso, a mentira destrói algo que é extremamente difícil de reconstruir: a credibilidade. Uma vez quebrada, a confiança não volta no mesmo nível. Mesmo que haja perdão, sempre existirá uma marca. E isso pode fechar portas, limitar oportunidades e afetar profundamente os relacionamentos. Por outro lado, viver na verdade constrói algo poderoso: autoridade. Pessoas verdadeiras são respeitadas, confiáveis e seguras. Elas não precisam provar o tempo todo quem são, porque suas atitudes falam por elas. Existe consistência entre o que dizem e o que vivem. A verdade pode até ser desconfortável em alguns momentos, mas ela sempre constrói algo sólido. Ela gera clareza, liberdade e paz. Quem vive na verdade não precisa se esconder, nem sustentar versões falsas de si mesmo. E isso traz uma leveza que a mentira nunca consegue oferecer. No final, todos colhem aquilo que plantam. Quem planta mentira colhe desconfiança, instabilidade e perda. Mas quem escolhe viver na verdade constrói uma base firme, relacionamentos sólidos e uma autoridade que abre portas e sustenta o crescimento ao longo da vida. A inveja corrói por dentro. A gratidão fortalece a alma. A inveja é um dos sentimentos mais silenciosos e perigosos que alguém pode carregar. Ela não precisa ser expressa para causar dano, basta ser alimentada por dentro. É aquele incômodo ao ver o sucesso de alguém, aquela comparação constante, aquela sensação de que o outro tem o que você deveria ter. E pouco a pouco, isso começa a corroer a alma. Provérbios revela que a inveja é como podridão nos ossos. Isso mostra que o impacto dela não é superficial, mas profundo. Ela afeta a paz, a alegria e até a forma como a pessoa enxerga a própria vida. Quem vive se comparando nunca se sente suficiente, nunca se sente satisfeito e nunca consegue celebrar verdadeiramente. A inveja distorce a percepção. Ela faz com que a pessoa foque apenas no que falta, ignorando tudo o que já possui. Cria uma sensação constante de escassez, mesmo quando há abundância. E isso gera ingratidão, frustração e uma insatisfação que parece não ter fim. Além disso, a inveja impede o crescimento. Porque em vez de aprender com quem está avançando, a pessoa se fecha em ressentimento. Em vez de se inspirar, se compara. E essa postura bloqueia oportunidades de evolução. A energia que poderia ser usada para crescer é desperdiçada em comparação. Por outro lado, a gratidão transforma completamente a forma de viver. Ela muda o foco do que falta para o que já existe, e isso gera paz, contentamento e clareza. Quem é grato consegue reconhecer valor nas pequenas coisas, e por isso vive com mais leveza e equilíbrio. A gratidão também abre portas internas. Ela cria um ambiente emocional saudável, onde a pessoa consegue crescer sem carregar pesos desnecessários. Em vez de competir, ela evolui. Em vez de reclamar, ela constrói. E isso gera uma força interior que sustenta o progresso. No final, a diferença está no que você alimenta dentro de si. A inveja destrói silenciosamente, enquanto a gratidão fortalece continuamente. Quem vive comparando se perde, mas quem aprende a agradecer encontra paz, cresce com consistência e constrói uma vida muito mais sólida e plena. Quem foge do esforço vive na falta. Quem trabalha com diligência prospera. Existe uma ilusão muito comum.
a de que é possível construir uma vida próspera evitando esforço. Muitas pessoas procuram atalhos, caminhos fáceis e soluções rápidas, tentando alcançar resultados sem passar pelo processo. Mas a verdade é que tudo o que tem valor exige dedicação, constância e esforço intencional. Provérbios deixa claro que o preguiçoso deseja e nada tem, mas o diligente será plenamente satisfeito. Isso revela que não basta querer, é preciso agir. O desejo sem ação gera frustração. A intenção sem disciplina não produz resultado. E quem foge do esforço acaba vivendo uma vida de escassez constante. A fuga do esforço geralmente vem disfarçada. Não é sempre preguiça evidente, mas procrastinação, distração ou falta de prioridade. A pessoa até sabe o que precisa ser feito, mas adia, evita ou faz de qualquer maneira. E com o tempo, isso se transforma em atraso acumulado e oportunidades perdidas. O problema é que a vida responde àquilo que é feito de forma consistente. Não são momentos isolados de esforço que geram resultados, mas a repetição diária de atitudes corretas. Quem foge disso está, na prática, abrindo mão de construir algo sólido. E depois se pergunta por que não avança. Por outro lado, a diligência é uma das maiores chaves para a prosperidade. Ser diligente é fazer bem feito, com constância e responsabilidade, mesmo quando ninguém está vendo. É manter o compromisso, mesmo quando não há motivação. E isso cria uma base forte para o crescimento. A pessoa diligente se destaca naturalmente. Ela se torna confiável, preparada e pronta para assumir maiores responsabilidades. E isso abre portas. Enquanto muitos ficam esperando oportunidades, quem é diligente se torna a própria oportunidade. O esforço consistente sempre chama a atenção. No final, a diferença não está apenas no que se deseja, mas no que se está disposto a fazer diariamente. Quem foge do esforço permanece na falta. Mas quem abraça a diligência constrói, cresce e prospera de forma sustentável, porque entende que o processo é o caminho inevitável para o resultado. A falta de visão prende no presente, a sabedoria projeta o futuro. Muitas pessoas vivem apenas reagindo ao que está diante delas, resolvem problemas do dia, lidam com urgências e seguem a rotina sem uma direção clara. E com o tempo, isso cria uma sensação de estagnação. Não porque não estão fazendo nada, mas porque estão apenas sobrevivendo e não construindo. Provérbios ensina que onde não há visão, o povo se corrompe. Isso revela que a ausência de direção não apenas paralisa, ela desorganiza a vida. Sem visão, qualquer caminho serve. Qualquer decisão parece aceitável. E isso leva a escolhas que não constroem um futuro sólido. A falta de visão prende a pessoa ao imediato. Ela vive focada apenas no agora, sem considerar as consequências futuras. Decide com base na necessidade do momento e não no impacto a longo prazo. E isso cria ciclos de atraso, porque não há planejamento, nem intenção clara de crescimento. Sem visão, até o esforço perde valor. A pessoa pode estar ocupada o tempo todo, mas sem direção, essa ocupação não gera progresso real. É como correr sem saber para onde ir. O desgaste é grande, mas o avanço é pequeno. E isso gera frustração. Por outro lado, a sabedoria projeta o futuro. Ela faz a pessoa pensar além do momento presente, avaliar decisões, considerar consequências e construir com intenção. Quem vive com visão não apenas reage, antecipa, não apenas resolve, planeja. A visão traz clareza. Ela define prioridades, elimina distrações e direciona esforços. Quem tem visão sabe dizer não para o que não contribui e sim para o que constrói. Isso cria um alinhamento poderoso entre ações diárias e resultados futuros. No final, todos estão construindo algo, consciente ou inconscientemente. Quem vive sem visão acaba preso no presente, repetindo ciclos. Mas quem vive com sabedoria constrói o futuro com intenção, criando uma vida que não é fruto do acaso,
mas de decisões bem direcionadas. Quem ignora pequenos erros enfrenta grandes consequências. Quem corrige cedo evita grandes quedas. Nem sempre os grandes problemas começam grandes. Na maioria das vezes, eles começam pequenos, quase imperceptíveis. Um detalhe ignorado, uma atitude repetida, um erro aparentemente insignificante. E é justamente por parecer pequeno que muitos escolhem não corrigir. Provérbios mostra que quem é fiel no pouco também será fiel no muito, e o contrário também é verdadeiro. Pequenos erros não corrigidos crescem com o tempo. O que hoje parece irrelevante, amanhã pode se tornar uma grande consequência. E quando isso acontece, já não é tão simples resolver. O perigo dos pequenos erros é que eles se tornam hábitos. E hábitos constroem resultados. Uma pequena negligência hoje vira um padrão amanhã. Uma pequena concessão hoje vira um desvio maior depois. E quando a pessoa percebe, já está lidando com algo muito maior do que poderia ter evitado no início. Muitas pessoas vivem lidando com crises que poderiam ter sido evitadas com ajustes simples no começo. Mas por falta de atenção, disciplina ou disposição para corrigir, deixaram crescer. E agora precisam de muito mais esforço para consertar o que poderia ter sido resolvido com facilidade. Por outro lado, quem aprende a corrigir cedo desenvolve uma vantagem enorme. Essa pessoa observa, avalia e ajusta rapidamente. Ela não ignora sinais, não minimiza erros, pelo contrário, trata cada detalhe com seriedade, entendendo que pequenas decisões constroem grandes destinos. Corrigir cedo exige humildade e sensibilidade. É reconhecer que algo precisa ser ajustado antes que se torne um problema maior. E isso evita dores desnecessárias, perdas e arrependimentos. Pequenos ajustes hoje podem evitar grandes quedas amanhã. No final, a diferença está na atenção aos detalhes. Quem ignora pequenos erros constrói grandes problemas, mas quem corrige cedo constrói segurança, estabilidade e crescimento contínuo, porque entende que a prevenção sempre será mais poderosa do que a correção tardia. A palavra dura gera guerra. A resposta suave gera paz. Muitos conflitos não começam por grandes motivos, mas pela forma como algo é dito. Uma palavra mal colocada, um tom inadequado ou uma resposta impulsiva podem transformar uma situação simples em uma grande discussão. E muitas vezes o problema não está no conteúdo, mas na maneira como foi comunicado. Provérbios ensina que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso revela um princípio poderoso. A forma de responder pode definir o rumo de toda uma situação. Uma mesma mensagem pode gerar paz ou conflito, dependendo de como é expressa. A palavra dura carrega peso. Ela fere, provoca e ativa emoções negativas. Em vez de resolver, ela intensifica o problema. E quando duas pessoas entram nesse ciclo, a situação rapidamente escala. O que poderia ser resolvido com diálogo se transforma em confronto. Muitas pessoas acreditam que ser firme é falar de forma dura, mas isso é um engano. Firmeza não é agressividade. É possível ser claro, direto e verdadeiro sem ser ofensivo. Quem não entende isso acaba perdendo mais do que ganhando em conversas difíceis. Por outro lado, a resposta suave tem um poder estratégico. Ela não ignora o problema, mas escolhe a melhor forma de abordá-lo. Ela reduz a tensão, abre espaço para diálogo e cria um ambiente mais favorável para a resolução. É uma postura inteligente, não fraca. Quem desenvolve essa habilidade consegue evitar conflitos desnecessários, não porque foge deles, mas porque sabe conduzi-los com sabedoria. Essa pessoa mantém o controle emocional e escolhe palavras que constroem, mesmo em situações difíceis. No final, a comunicação define muitos destinos. Uma palavra pode iniciar uma guerra ou encerrar um conflito. Quem usa palavras duras vive cercado de tensão.
Mas quem aprende a responder com suavidade, constrói paz, preserva relacionamentos e resolve situações com muito mais eficácia. Quem busca atalhos, perde o destino. Quem segue princípios, chega mais longe. Existe uma tendência natural de querer encurtar caminhos. A ideia de chegar mais rápido, com menos esforço e sem passar por processos, parece muito atraente. E é exatamente por isso que tantas pessoas acabam escolhendo atalhos. O problema é que atalhos quase sempre cobram um preço invisível. Provérbios mostra que riquezas obtidas às pressas diminuem, mas quem ajunta pouco a pouco aumenta. Isso revela que tudo o que não é construído sobre princípios não se sustenta. O atalho pode até levar a um resultado momentâneo, mas não garante permanência. Quem busca atalhos geralmente ignora etapas importantes. Pula processos que desenvolveriam caráter, disciplina e maturidade. E, sem essas bases, não consegue sustentar aquilo que conquista. Por isso, muitas pessoas até chegam a algum lugar, mas não conseguem permanecer. O atalho também cria uma falsa sensação de avanço. Parece que está dando certo, que está funcionando, que está acelerando, mas, na realidade, está apenas acumulando fragilidades. E em algum momento, isso aparece. O que foi construído rápido demais desmorona com a mesma velocidade. Por outro lado, seguir princípios exige paciência, consistência e compromisso. Não é o caminho mais fácil, nem o mais rápido, mas é o mais seguro. Cada etapa é construída com base sólida, cada decisão é alinhada com valores, e isso cria estabilidade ao longo do tempo. Quem vive por princípios não depende de sorte nem de circunstâncias favoráveis. Essa pessoa constrói com intencionalidade, e mesmo que leve mais tempo, o resultado é muito mais duradouro, porque foi formado de dentro para fora, com estrutura suficiente para sustentar o crescimento. No final, o destino não é definido apenas por onde você chega, mas por como você chega. O atalho pode parecer vantajoso no início, mas compromete o final. Já os princípios garantem que cada passo, mesmo que mais lento, leve a um lugar firme, seguro e sustentável. O orgulho impede o aprendizado. A humildade abre portas invisíveis. O orgulho é um dos bloqueios mais sutis do crescimento. Ele não se apresenta de forma óbvia, mas se esconde em atitudes como resistência a ouvir, dificuldade em reconhecer erros e necessidade constante de estar certo. E sem perceber, a pessoa começa a travar o próprio desenvolvimento. Provérbios ensina que, onde há orgulho, há contenda, mas com os humildes está a sabedoria. Isso revela que o orgulho não apenas impede o aprendizado, mas também gera conflitos. Porque quem não aceita aprender, também não aceita ser confrontado. Isso cria barreiras em todas as áreas da vida. O orgulho faz a pessoa acreditar que já sabe o suficiente, e quando alguém chega nesse ponto, para de evoluir. Porque crescimento exige abertura, exige reconhecer que sempre há algo novo para aprender, ajustar e melhorar. Sem isso, a vida entra em estagnação. Além disso, o orgulho afasta oportunidades. Pessoas orgulhosas têm dificuldade de construir conexões verdadeiras, de receber ajuda e de trabalhar em conjunto. Isso limita o acesso a ambientes e experiências que poderiam impulsionar o crescimento. Por outro lado, a humildade abre portas invisíveis. Ela torna a pessoa acessível, ensinável e aberta. Quem é humilde aprende com facilidade, se adapta com rapidez e cresce com consistência, porque não está preso à necessidade de provar algo, mas focado em evoluir. A humildade também atrai favor. Pessoas humildes são bem recebidas, ouvidas e valorizadas. Elas criam conexões genuínas e constroem relacionamentos sólidos. E muitas vezes são essas conexões que abrem portas que esforço sozinho não conseguiria abrir. No final, o crescimento não depende apenas de capacidade, mas de postura. O orgulho limita, bloqueia e estagna.
mas a humildade expande, conecta e acelera. Quem escolhe aprender sempre terá novos caminhos, e quem permanece humilde nunca para de crescer. Quem vive sem limites se perde. Quem vive com disciplina se encontra. Existe uma ideia muito difundida de que liberdade é fazer tudo o que se quer, sem restrições. Mas, na prática, a ausência de limites não gera liberdade, gera desordem. Quando não há controle, direção ou disciplina, a vida começa a se perder em excessos, distrações e decisões impulsivas. Provérbios mostra que a pessoa sem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Isso revela uma vulnerabilidade enorme. Sem limites, qualquer influência entra, qualquer impulso domina e qualquer direção parece válida. A falta de controle abre espaço para todo tipo de desvio. Quem vive sem limites acaba sendo guiado pelo momento. Faz o que sente, quando sente, sem considerar consequências. E isso cria uma vida instável, cheia de altos e baixos. Falta consistência, falta direção e, com o tempo, falta resultado. O problema é que, no início, a falta de limites parece liberdade. Mas, com o tempo, ela se transforma em prisão. A perda de controle, acúmulo de erros e sensação de estar perdido. Porque, sem disciplina, não há estrutura para sustentar uma vida equilibrada. Por outro lado, a disciplina organiza a vida. Ela cria limites saudáveis, estabelece prioridades e direciona ações. Quem vive com disciplina não faz tudo o que quer, mas faz o que precisa ser feito. E isso gera progresso real. A disciplina também traz clareza. A pessoa sabe para onde está indo, o que precisa evitar e o que precisa manter. Isso reduz erros, elimina distrações e aumenta a produtividade. A vida começa a ter forma, direção e consistência. No final, a verdadeira liberdade não está na ausência de limites, mas no domínio sobre si mesmo. Quem vive sem limites se perde em caminhos confusos, mas quem vive com disciplina se encontra, constrói uma vida sólida e avança com segurança e propósito. A ansiedade rouba o presente. A confiança em Deus sustenta a mente. A ansiedade é um dos maiores ladrões silenciosos da vida. Ela não tira algo físico, mas rouba algo muito mais valioso: a paz. A mente fica presa no futuro, tentando controlar o que ainda não aconteceu, criando cenários, antecipando problemas e carregando pesos que ainda nem existem. Provérbios revela que a ansiedade no coração do homem o abate. Isso mostra que o impacto não é apenas emocional, mas também físico e espiritual. A ansiedade desgasta, cansa e enfraquece. E com o tempo, a pessoa perde a capacidade de viver plenamente o presente. Quem vive ansioso está sempre à frente do tempo. Nunca está satisfeito com o agora, porque a mente está ocupada com o e se. E isso gera inquietação constante. Mesmo quando tudo está bem, há uma sensação de que algo pode dar errado. É um estado permanente de alerta. O problema é que a ansiedade cria uma falsa sensação de controle. A pessoa acredita que pensar demais vai resolver, mas na verdade só aumenta o peso. Quanto mais tenta controlar o futuro, mais perde o equilíbrio no presente. E isso gera um ciclo difícil de quebrar. Por outro lado, a confiança em Deus traz descanso para a mente. Não significa ausência de desafios, mas presença de segurança. É entender que nem tudo está sob seu controle. E tudo bem, existe um Deus que guia, sustenta e cuida dos detalhes que você não pode controlar. Quem aprende a confiar começa a soltar o peso. A mente desacelera, o coração se acalma e a vida ganha leveza. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a forma de lidar com eles mudou. A confiança substitui a ansiedade. No final, a vida acontece no presente, mas a ansiedade impede de vivê-lo. Quem vive ansioso perde momentos que nunca mais voltarão. Mas quem aprende a confiar em Deus encontra paz, equilíbrio e força para viver cada dia com clareza e segurança. Quem despreza o tempo desperdiça oportunidades.
Quem valoriza o tempo constrói legado. O tempo é um dos recursos mais valiosos da vida e também um dos mais negligenciados. Diferente de outras coisas, ele não pode ser recuperado. Uma vez passado, não volta. E ainda assim, muitas pessoas vivem como se o tempo fosse infinito, adiando decisões, desperdiçando dias e ignorando oportunidades. Provérbios ensina sobre a importância de agir no tempo certo. Isso revela que não basta fazer a coisa certa, é preciso fazer na hora certa. O tempo tem um papel fundamental no resultado. Oportunidades não ficam disponíveis para sempre. Elas aparecem e depois passam. Quem despreza o tempo vive adiando o que deveria ser prioridade. Sempre existe um depois, um amanhã, um quando for melhor. Mas esse padrão cria atraso acumulado. E quando a pessoa decide agir, muitas vezes já perdeu o momento ideal. O desperdício do tempo não acontece apenas em grandes decisões, mas nas pequenas escolhas diárias. Horas mal utilizadas, distrações constantes e falta de foco constroem um cenário de estagnação. E no final, a sensação é de que a vida não avançou como poderia. Por outro lado, quem valoriza o tempo vive com intencionalidade. Essa pessoa entende que cada dia é uma oportunidade de construir algo. Ela prioriza o que realmente importa, organiza sua rotina e evita desperdiçar energia com o que não agrega valor. Valorizar o tempo é investir no futuro. Pequenas ações feitas hoje, com consistência, geram resultados significativos ao longo dos anos. Quem entende isso começa a viver de forma estratégica, sabendo que cada escolha contribui para algo maior. No final, todos têm o mesmo tempo, mas nem todos usam da mesma forma. Quem despreza o tempo vive acumulando arrependimentos. Mas quem valoriza o tempo constrói um legado, deixando marcas que vão além do presente e impactam o futuro de forma duradoura. A riqueza sem sabedoria destrói. A sabedoria constrói riqueza sustentável. Muitas pessoas acreditam que o maior objetivo é conquistar riqueza. Dinheiro, bens, estabilidade financeira, tudo isso parece ser a resposta para uma vida melhor. Mas Provérbios mostra algo mais profundo. Não é a riqueza que define o sucesso, mas a sabedoria que sustenta aquilo que foi conquistado. A riqueza sem sabedoria é perigosa, porque amplifica tudo o que já existe dentro da pessoa. Se há descontrole, ele aumenta. Se há impulsividade, ela se intensifica. E com o tempo, aquilo que foi conquistado começa a se perder. Não por falta de recursos, mas por falta de direção. Provérbios ensina que a sabedoria é mais valiosa do que o ouro. Isso revela que sem ela, até aquilo que parece vantagem pode se tornar um problema. Muitos alcançam prosperidade, mas não conseguem manter, porque não desenvolveram a base necessária para administrar, investir e preservar. O dinheiro, sem sabedoria, não resolve problemas. Muitas vezes cria novos. Decisões erradas, gastos impulsivos, falta de planejamento e ausência de visão transformam a abundância em escassez rapidamente. Isso explica por que alguns prosperam por um tempo, mas depois voltam ao ponto inicial. Por outro lado, a sabedoria constrói riqueza sustentável. Ela ensina a administrar, a planejar e a tomar decisões estratégicas. Quem tem sabedoria não depende apenas de ganhar, sabe manter e multiplicar. Existe equilíbrio, visão e responsabilidade. A sabedoria também alinha prioridades. Ela evita que a pessoa coloque o dinheiro acima de tudo. Ensina a viver com equilíbrio, a investir no que realmente importa e a construir uma vida sólida, não apenas financeiramente, mas em todas as áreas. No final, a riqueza por si só não garante estabilidade. Sem sabedoria, ela pode até acelerar a queda. Mas quando a sabedoria está presente, a prosperidade se torna sustentável, equilibrada e duradoura, porque foi construída sobre uma base que não se abala facilmente. Quem vive reagindo nunca lidera,
Quem vive com sabedoria antecipa cenários. Muitas pessoas vivem no modo reação. Elas não planejam, apenas respondem ao que acontece. Resolvem problemas quando surgem, tomam decisões em cima da pressão e vivem apagando incêndios constantemente. E, com o tempo, isso gera desgaste, cansaço e sensação de falta de controle. Provérbios revela que o sábio vê o perigo e se esconde, mas o simples passa adiante e sofre as consequências. Isso mostra a diferença entre reagir e antecipar. Quem não enxerga à frente sempre chega atrasado. E quem chega atrasado sempre paga um preço maior. Viver reagindo significa estar sempre um passo atrás. As decisões são tomadas com pressa, sem análise e sob pressão. E isso aumenta a chance de erro. A pessoa não constrói estratégia, apenas tenta sobreviver às circunstâncias. E esse padrão limita o crescimento. Além disso, quem vive reagindo nunca assume posição de liderança, porque liderança exige visão, planejamento e antecipação. Não é apenas resolver problemas, mas evitá-los antes que aconteçam. E isso só é possível quando há sabedoria para enxergar além do momento. Por outro lado, quem vive com sabedoria desenvolve percepção. Essa pessoa observa, analisa e se prepara. Ela não espera o problema chegar, se antecipa. Isso reduz riscos, evita perdas e cria vantagem em relação aos outros. Antecipar cenários não é viver com medo, mas com consciência. É entender padrões, aprender com experiências e agir com estratégia. Quem faz isso toma decisões mais seguras, constrói com mais consistência e evita muitos erros desnecessários. No final, a diferença está na postura diante da vida. Quem vive reagindo sempre estará atrasado, lidando com consequências. Mas quem vive com sabedoria se posiciona à frente, constrói com estratégia e lidera a própria vida com clareza e direção. Ignorar provérbios mantém você no ciclo. Viver provérbios te coloca em outro nível de vida. A vida não muda apenas com o passar do tempo. Ela muda com decisões. Muitas pessoas passam anos esperando transformação, mas continuam vivendo da mesma forma. Pensam igual, agem igual e, por isso, colhem os mesmos resultados. O tempo passa, mas o ciclo continua. Provérbios não é apenas um livro de conselhos, é um manual de direção para a vida. Cada princípio ali carrega a capacidade de evitar erros, alinhar decisões e construir um caminho mais seguro. Mas tudo isso só se torna real quando é aplicado. Conhecer não transforma. Viver transforma. Ignorar esses princípios mantém a pessoa presa em padrões repetitivos. São os mesmos erros, as mesmas dores, os mesmos arrependimentos. E muitas vezes a pessoa não percebe que a resposta sempre esteve disponível, mas nunca foi praticada. A falta de aplicação sustenta o ciclo. Existe uma diferença enorme entre ouvir e viver. Ouvir gera consciência, mas viver gera mudança. Muitas pessoas sabem o que é certo, mas continuam fazendo o errado. E essa distância entre saber e aplicar é o que mantém a vida travada. Por outro lado, quando alguém decide viver provérbios, tudo começa a se alinhar. As decisões se tornam mais claras. Os erros diminuem e o crescimento se torna consistente. Não é uma mudança mágica, mas é uma transformação progressiva e real. Viver provérbios é subir de nível na forma de pensar, agir e decidir. É sair do automático e entrar na intenção. É deixar de reagir e começar a construir. E com o tempo, isso se reflete em todas as áreas da vida: emocional, espiritual, financeira e relacional. No final, a grande diferença não está no que você já ouviu, mas no que você decide viver a partir de agora. Ignorar mantém você no mesmo lugar, mas aplicar te leva para um novo nível. E talvez tudo o que separa você da vida que deseja seja começar hoje a viver aquilo que você já sabe.
Depois de tudo que você ouviu até aqui, uma coisa fica clara: os maiores erros da vida raramente acontecem por falta de aviso. Eles acontecem por falta de aplicação. Provérbios não é apenas um livro para ser lido, é um guia para ser vivido. Cada princípio que você viu aqui tem o poder de evitar dores, proteger decisões e direcionar o seu caminho. Mas nada disso funciona se permanecer apenas no campo do conhecimento. A transformação começa quando a prática começa. Talvez você tenha se identificado com alguns erros, talvez tenha percebido padrões que vêm se repetindo e talvez pela primeira vez tenha entendido o porquê de certas situações. E isso já é um sinal, porque quando a consciência chega, a decisão precisa vir junto. A partir de hoje, você tem dois caminhos: continuar vivendo como sempre viveu e colher os mesmos resultados, ou decidir aplicar a sabedoria e construir uma nova história. Não é sobre mudar tudo de uma vez, é sobre começar. Uma decisão hoje pode evitar anos de arrependimento amanhã. Uma escolha alinhada pode abrir portas que você nem imaginava. E tudo começa com algo simples, mas poderoso: viver aquilo que você já sabe. Então, não ignore isso. Leve pelo menos uma dessas verdades e comece a praticar ainda hoje. Porque no final, o seu futuro não será definido pelo que você ouviu aqui, mas pelo que você decidiu viver depois daqui. E talvez esse seja o momento que vai marcar o início de uma nova fase na sua vida.